foram idólatras, eles reconheceram tanto que eles se desviaram dos caminhos de Deus, e aí bateu uma tristeza muito grande nos seus corações. E aí eles começaram a ficar tão tristes, que eles começaram a chorar de tristeza. E aonde entra Neemias, capítulo 8 e 10, diz que ao ouvir as palavras da lei, o povo começa a chorar, reconhecendo o quanto se desviaram, mas em vez de permitir que se afundem em tristeza, Neemias instrui o povo. Não é para você ficar triste, não é para você chorar de tristeza, é para reconhecer o pecado, sim, mas é para se lembrar que nós estamos num período novo, num período de restauração. Tem alguma dúvida aí, meninas? Não? Não dá para ler? Ah, tá. Não precisa pegar nada na Bíblia ainda, não. Porque aqui eu estou fazendo só uma explanação para a gente focar mais no finalzinho, que é a parte dos portões, tá bom? Então eu estou correndo os capítulos, não estou focando em nenhum capítulo não, estou contando a história assim, de forma mais ligeira. E aí, o que aconteceu? Neemias instrui o povo a ficar alegre, a se alegrar no Senhor. E é aonde surge aquele verso que fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque muitas vezes a gente se entristece com frustrações, com situações, circunstâncias, a gente se depara com erros, mas a palavra diz: alegrai-vos no Senhor. Porque se você cair em tristeza, você vai ficar enfraquecido. A tristeza enfraquece o homem, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Eu já vivi momentos na minha vida em que eu tive depressão, tive síndrome do pânico, vivi momentos muito difíceis, ao ponto de querer mesmo morrer. Eu pedia para Deus me levar embora, porque a angústia da depressão é algo muito forte, que o homem não consegue suportar, ao ponto de chegar um momento que você pede para Deus te tirar desse mundo, porque aonde você vai, a dor acompanha você. Não é o que você faça que tire a dor da alma, a dor do coração. Aí chega um momento que o homem fica triste, fica tão abalado, tão cansado de sentir a dor, a angústia, a dor do coração, que ele deseja ir embora. E é nessa hora que eu entendo muitas vezes as pessoas que cometem suicídio. Eu nunca, graças a Deus, nunca quis tentar contra a minha própria vida, porque eu sei que isso é um pecado. Mas eu pedia para Deus me levar. Tamanha era a dor que eu sentia. E era uma dor sem explicação. A dor da alma é uma dor sem explicação. Não tinha motivos. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente passa por alguma situação que há motivo de você ficar tão triste, tudo bem, você sabe que é por conta daquele motivo. Mas não havia motivo. E assim é a angústia da depressão. E essa palavra foi uma palavra que me fortaleceu, que me deu estratégia para mim driblar aquele momento de tristeza. A alegria do Senhor é a minha força. E a alegria, gente, é uma ordem. Porque a palavra de Deus fala: alegre-se, alegrai-vos. Ah, mas não tem porquê, não interessa. Arruma um jeito de se alegrar, mesmo não sentindo vontade de se alegrar. E aí eu começava a forçar a alegria, mesmo não tendo motivação para me alegrar. E com o passar do tempo, aquilo começou a gerar um impacto na minha vida. Então, alegrai-vos. Você pode dar ordem para a sua alma. Alegre-se. Alegre-se, alma. E não deixar com que a sua alma leve a sua vida se afundar em tristeza. E é onde a gente entende essa palavra, o contexto dessa palavra, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Podem sair e comam e bebam
este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeça. Então eles fizeram um grande banquete, eles se reuniram para ficarem em comunhão, e aí entra um segundo ensinamento no final do livro de Neemias, que é o quão importante a gente estar em comunhão, meus irmãos. Porque muitas vezes nós estamos entristecidos, e se a gente ficar fechado na nossa casa, nada vai adiantar. Mas se você encontra um irmão diferente, aquilo vai te fortalecer, aquilo vai te ancorar. E a alegria é algo que a gente consegue transmitir também. A gente consegue transmitir um semblante de alegria para uma pessoa que está entristecida. E um vai fortalecendo o outro. Então é muito importante a gente estar em comunhão também. E por fim, gente, a maldição foi transformada em bênção. O final do livro de Neemias, ele fala que Israel prometeu nunca mais desviar dos caminhos do Senhor, prometeu cumprir a lei de Moisés, seguir os rituais, inclusive os rituais que mantia o culto de adoração no templo através das ofertas que era levado para o templo de Salomão. E Neemias foi um excelente governador e toda a maldição foi transformada em bênção. Então, daqueles muros caídos, daquela situação de ruína, daquela visão de ruína, agora o povo se depara com uma nova Jerusalém, totalmente reformada, totalmente transformada, com o templo reformado, com os muros erguidos. E vocês ouviram falar que no livro de Josué há a marcha, lá bem antes, lá no livro de Josué, a gente conhece bem isso, né? Que há uma marcha para que as muralhas de Jericó caíssem. Agora há uma marcha também. Só que essa marcha é uma marcha ordenada por Neemias em cima dos muros de Jerusalém, em cima da muralha de Jerusalém. Um grupo de pessoas iam para a direita e outro grupo de pessoas iam para a esquerda, para louvar a Deus. Então existe marcha de louvor a Deus também. A gente entende que a marcha, ela tem o sentido de oração. E quando você marcha para que alguma força demoníaca seja derrubada, aí você está marchando no sentido de batalha, que é o contexto do livro de Josué. Agora, existe a marcha, que é o louvor. Nesse sentido, o livro de Neemias é a marcha para louvar e glorificar a Deus. E aí encerra o livro de Neemias. E agora nós vamos entrar nessa aula especial preparada para hoje, que é sobre as portas de Jerusalém. Esse eu posso passar depois como concluir. Aí falta eu passo para vocês. Bom, gente, as portas de Jerusalém foram 10 portas que foram assentadas nos muros de Jerusalém. Cada uma dessas portas tem um significado espiritual. A gente entendeu que o muro de Jerusalém simboliza o muro de proteção que nós precisamos ter na nossa mente. E nós entendemos que os portões são as portas da nossa mente, que permite com que a gente absorva as coisas e elimine as coisas da nossa mente também. Então essas portas, elas precisam estar ajustadas para nos defender, para defender o nosso ser interior, alma e espírito. Mas antes de começar a falar das portas, dos portões desse muro, é importante frisar que antes deles começarem a edificar as portas, os portões, eles fizeram os muros. Os muros vieram antes. E o que é um muro propriamente dito? O que vocês acham? Qual que é o sentido
espiritual do muro. E a proteção, né? Como um escudo. Oi? Como se fosse um escudo. Como se fosse um escudo. Proteção. Sim, uma cidade murada, no contexto, né, do Antigo Testamento, dos tempos antigos, muitas cidades elas eram muradas. E o sentido das muralhas era para trazer proteção, como um escudo, né? É a defesa daquela cidade. A primeira linha de defesa de uma cidade era os muros dela, que impedia com que invasores entrassem, viessem e arruinassem aquela cidade, né? Combatessem aquela cidade. Mas ela tem esse sentido de proteção. Mas o que vem a ser então essa proteção que a nossa mente precisa ter? O que vocês acham? Espiritual, né? Oi? Espiritual, né? É espiritual. Espírito Santo é espírito, que é espiritual, com certeza. Agora a gente sai de uma atmosfera física, mundo material, agora entra no mundo espiritual, isso mesmo. Mas vejam bem, lembra que eu falei para vocês que começou pelo livro de Esdras? Esdras, ele vem antes de Neemias. Não é à toa que Esdras vem antes de Neemias. Por quê? Que Esdras teve que vir antes que Neemias na história. Oi? Porque precisava construir o templo primeiro. O templo o templo ele tipifica o que no homem? Oi? O templo de Salomão, que foi restaurado lá no livro de Esdras, ele tipifica o espírito do homem, que é um compartimento que está dentro da alma, que quando a gente ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, a gente não nasceu de novo, esse compartimento chamado espírito do homem, ele é mortificado, ele não está ativo, ele só vai ser reativado quando o Espírito Santo de Deus entra dentro do homem. Então, o templo, ele está tipificando que, em primeiro lugar, o homem precisa arrumar o espírito dele, porque é lá que Deus vai habitar. O templo de Salomão era a morada de Deus. Quando Deus falou para o homem assim: olha, o meu desejo é habitar no meio de vocês, então construa uma casa para mim. Começou lá no tabernáculo de Moisés, mas depois o tabernáculo de Moisés foi substituído pelo templo de Salomão, porque são as mesmas figuras, tem lá dentro, que tipifica a glória de Deus, ou seja, é a casa de Deus. Só que no mundo espiritual, esse tabernáculo, esse templo de Salomão está no nosso espírito. Portanto, precisa ter essa restauração para que Deus venha habitar dentro de nós. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós, nós estamos restaurando o altar para Deus, nós estamos levantando um templo para Deus, porque agora ele faz morada dentro de mim. Então, em primeiro lugar, é o Espírito que tem que ser reconstruído. Isso é o novo nascimento, isso é o momento do batismo que vem para testificar isso. Em primeiro lugar, é o Espírito Santo dentro de você, dentro da sua alma. Você tem um Espírito e agora ele está reativado. E agora esse Espírito reativado faz com que você tenha ligação de novo com Deus, porque nós nascemos desligados de Deus por conta do pecado. O pecado nos trouxe separação. Porque antes do pecado, Adão tinha esse espírito ativo também, com comunhão com Deus. O pecado trouxe separação. Como nós nascemos de uma semente pecaminosa, nós já nascemos mortos espiritualmente. Por isso precisamos do novo nascimento. E aí o novo nascimento nada mais é que isso, é o templo, é o contexto de Esdras, é a reconstrução do templo, para que Deus venha habitar dentro de mim. Só que agora, com o templo já reconstruído, precisa-se dos muros.
alma, não mais do espírito. O espírito já está pronto. Você sabia que o espírito é pronto quando você aceita Cristo? O espírito está pronto, ele não precisa ser desenvolvido, ele está perfeito. Perfeitamente ele tem comunhão com Deus, perfeitamente você comunga com Deus, mas a sua alma é estragada. E não pense que no novo nascimento a sua alma está pronta, porque ela não está pronta. Ela precisa entrar num processo de transformação, e demora anos, e eu digo mais, demora todos os anos que você tem ainda aqui na Terra. Você só vai ficar completa no momento em que você encontrar com Jesus, ou se ele voltar antes da gente morrer, aí a gente vai ser como ele é. Os muros é a proteção da alma, porque uma alma sem proteção é onde o inimigo vai tentar contra aquela vida. E por isso a gente sofre muitos ataques na nossa mente, porque a alma é a mente. A alma, deixa eu até voltar aqui para a gente entender, só para a gente recordar. Olha lá. O espírito do homem, aqui eu pus eles separados, certo? Só que na verdade está um dentro do outro. Esse aqui está no centro, esse aqui está em volta desse, e o corpo está em volta desse. Ô, Sr. Donizete, pega aqui na louça. Eu esqueci da louça hoje. A louça eu disse. Eu ia buscar muita certeza que a gente. Oi. Tem gente que fala assim, que a alma e a mente é o coração. É o coração. Que provém das emoções. Né? Sim, exatamente. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha, a nossa alma é a nossa mente, portanto são os nossos pensamentos. Nela também tem a nossa vontade, os nossos desejos, portanto é a nossa carne também, e as nossas emoções, sentimentos, que é o coração, vamos dizer assim. Então, coração e mente está dentro da alma. Coração não físico, mas aquele sentimento que a gente fala, ai, meu coração está ferido. Não é que o coração físico está ferido, é a alma, que a gente não consegue ver. Se você abrir o homem, fazer um corte nele, tentar escrafunchar, cadê a alma? Cadê a alma? Você não vai encontrar. Ela é invisível, ela faz parte do mundo espiritual. Só que ela é real, a gente consegue entender que aquela pessoa está triste. A gente consegue entender que aquela pessoa está entusiasmada. É a alma que está mostrando. Quando você estuda, você demonstra a sua inteligência, o seu intelecto. É a alma. Você estuda, você é inteligente na alma. Então a alma do ser humano é complexo. É tudo isso que a gente não consegue ver. Mas a gente consegue perceber. Ela é real, a alma do homem. E dentro dessa alma tem um espírito que pode estar mortificado ou vivificado. Isso vai depender da escolha dele. Então, como que nós somos? Nós somos isso aqui: espírito, alma e corpo. Certo? Pode falar. O corpo é o lado externo, porque é o que o homem, é o contato com o mundo, é o lado externo. É o que eu consigo enxergar. Agora, o interno eu não consigo enxergar. O mundo espiritual está no nosso interior. A gente não consegue enxergar, mas ele está aqui dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós também. A gente não consegue enxergar, mas ele está dentro de nós. A partir do momento que você tem um espírito seu ativado, você volta a ter comunhão com Deus. E aí você está dentro do reino de Deus. Só que quando você não tem ainda esse espírito ativado, você não tem comunhão com Deus. Não tem. Aí quem está dominando o seu ser? A sua alma. É a sua alma que te domina. Quando você aceita Cristo, o Espírito começa a querer falar.
Você pode dizer que é a sua alma, porque você sente na alma, mas ela está vindo diretamente do teu espírito. Porque os dois estão ligados. Mas Ele é um dentro do outro. Entendeu? Então, assim, é aí que a gente precisa ter a maturidade espiritual para entender o que é alma e o que é espírito. Ah, irmão, isso aí você está fazendo na carne. Você já ouviu falar dessa pergunta? Não, você está fazendo isso na carne. O que é isso? É a alma querendo falar. Não, isso foi algo que Deus te deu. Realmente foi Deus que trouxe. É o seu espírito. E a pessoa que ela é madura espiritualmente, ela consegue discernir o que é a alma e o que é o espírito dela. E como ela está madura espiritualmente, ela fala, não, eu vou deixar o meu espírito sobressair. E eu vou mortificar a minha carne. Isso é a cruz. Vocês já ouviram falar que ainda existe uma cruz para a gente carregar? Cristo carregou a sua cruz para trazer a nossa vida eterna. Mas Ele falou, se você quiser me seguir, negue a si mesmo. A cada dia, tome a sua cruz também e me siga. O que é carregar a sua cruz? É você diminuir a sua carne, ficar na alma e enaltecer o seu espírito. Porque não é fácil. É dolorido fazer isso. Dói. Porque o nosso desejo está na nossa carne, é na nossa alma. E às vezes o espírito vai completamente contrário à sua carne, completamente contrário à sua alma. E você tem que escolher. E essa escolha é seguir Jesus. Porque Ele escolheu a morte de cruz para conseguir a vida. Meu Deus. Para conseguir a vida é preciso morrer antes. Porque se a semente não morre, ela não germina e não nasce, não frutifica. Antes ela tem que germinar, que é morrer, para poder nascer novamente. E esse nascer novamente dessa semente, nada mais é do que ressuscitar, a ressurreição. Nós que seguimos o cristianismo, nós não aceitamos a reencarnação. A reencarnação é você dizer que a pessoa que morreu, ela vai agora receber um outro espírito e reencarnar numa outra carne. Não, isso a gente não aceita. Mas ressurreição a gente aceita, que é ressuscitar. Cristo morreu, carregou a sua cruz, mas ressuscitou o terceiro dia, Ele venceu a morte. Nós também venceremos a morte. Nós vamos fazer com que a nossa carne seja mortificada, nós vamos carregar a nossa cruz também, nós vamos negar as concupiscências, as paixões carnais da nossa alma, da nossa carne, e vamos ressuscitar com Cristo. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Só que, gente, vocês concordam comigo que é difícil fazer isso se a pessoa tem alguns transtornos na mente? Por isso que precisa do muro. A proteção da alma para que Satanás não venha atacar ela, para que você não tenha condições de crescer. É por isso que tem que ter um muro. A construção desse muro são os pensamentos de salvação. Escrevam aí onde vocês puderem marcar. Isso é importante. Esse muro, o muro são pensamentos de salvação. A cidade não era tão grande, né? Porque senão eles não conseguiam murar, né? Era só Jerusalém, só. Eu fui uma cidade lá em Portugal, que ela é totalmente murada. Ela é. Não tem um, é o entrada. Só tem E ela tem tudo, A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a importância do vigília também. Vai entrar até nesse contexto. Você já foi lá? Que você viu no físico e consegue agora fazer as coisas.
Você já foi lá em Israel? Não fui, queria muito ir. Gente, mas voltando aqui, vamos construir esse raciocínio. Os muros edificados ao redor da nossa mente são os pensamentos de salvação. Quando a gente fala assim, vocês já ouviram falar de Efésios 6, que fala da armadura de Deus? O capacete é de salvação. Por quê? Quando você põe o capacete, ele está protegendo a sua mente. E o que protege a sua mente? Pensamentos de salvação. Então os muros, que também têm o mesmo sentido, que é a proteção, a defesa da sua mente, são pensamentos de salvação. Significa um caráter moldado de acordo com a salvação. Mas é a palavra, é a palavra. Como que você vai moldar o seu caráter? É pela palavra de Deus. Ela transforma o meu caráter. O que importa é o caráter transformado, gente. Então, a moldura de um novo caráter. Está moldando agora um novo caráter. Alinhado à vontade de Deus. Com pensamentos, não mais pensamentos de derrota, não mais pensamentos de frustração, pensamentos, vamos dizer, de pecado, pensamentos de lascívia, pensamentos de prostituição, pensamentos, enfim, de inveja, sabe, pensamentos do mundo, de competição. Não mais esses pensamentos, mas pensamentos novos. Pensamentos de Cristo, a mente de Cristo agora em mim. Então esse é o meu muro. O muro é esse. Ele que vai defender a sua alma. O escudo é a sua alma. Tudo vem, tudo procede da palavra de Deus. Mas depois que os muros foram levantados, eles precisaram assentar as portas. Porque senão tem ainda espaço para que o inimigo invada. O inimigo pode invadir os nossos pensamentos através das nossas janelas, através das nossas portas, através dos portões. Quais são as janelas, as portas? Os nossos olhos, aquilo que a gente enxerga, os nossos ouvidos, aquilo que a gente ouve, a nossa boca, aquilo que a gente fala. Então são as nossas entradas, as nossas saídas. Tudo isso pode comprometer você. Por isso precisamos ter as portas bem ajustadas, os portões bem ajustados. Então primeiro veio o muro, pensamentos de salvação, e agora vem os portões do mundo. Lembra dessa imagem aqui? Então aqui está Jerusalém, olha lá o templo aqui, ó. No livro de Esdras a gente estudou toda a reconstrução do templo, tipificação do homem, o espírito do homem, então. No centro. Por isso que veio antes. E agora, a cidade de Jerusalém é a mente do homem. O que ele precisa? De uma barreira de proteção. Porque senão a sua alma vai ser muito atacada. E o restante de Israel, vamos supor assim, que não está aqui, mas o restante de Israel é o corpo. Porque Israel é você inteiro. Nós somos Israel do Senhor. Olha para vocês verem. Quão profundo é o significado disso? Nós somos todo Israel, Senhor. E agora, então, nós vamos começar sobre o estudo das portas. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que acontece se, número 1, os portões do muro de uma casa estiverem enferrujados e continuamente fechados? Imagina que existe uma casa, aí você está passando na frente daquela casa, que fica numa rua, e aí você vê, nossa, essa casa, esse portão que ninguém nunca abriu, não abre e não fecha, está enferrujado, está enterrado. O que acontece com aquela casa? Se nada pode entrar, nada pode sair. Se um portão está enferrujado, emperrado,
nada vai poder entrar e nada vai poder sair. Vai tudo ficar estagnado, parado, Não tem habitação. sem vida. Oi? Não tem habitação. Não é habitável essa casa. Com certeza não será habitável. Número 2. Opa! Se não tiver por onde remover o lixo dessa casa e todo o lixo ser acumulado nela, o que acontece? Apodrece tudo. Gente, imagina aí uma casa que você vai... Eu fico boba de ver a quantidade de lixo que eu ponho pra fora de casa. Passa 2 dias e já acumula tanto lixo. Imagina passar meses, passar anos e você não conseguir tirar o lixo para fora. Vai apodrecer. E o cheiro? Mau cheiro. E aí, você acha que vai atrair alguns roedores? Sim. Algumas baratas? Alguns animais que podem trazer doença? Essa casa está passível de receber doenças. Assim é a alma que não consertou as suas formas, passível de ficar doente. Aí por isso eu falo, nossa, aquela pessoa faz tanto tempo que aceitou Jesus, mas olha, parece uma criança, uma infantilidade. Mas por quê? A alma está doente e ela não está conseguindo fazer com que o Espírito Santo aumente dentro dela, porque não flui, nada entra e nada sai. Aquilo que não presta não sai, aquilo que é importante não entra, ela não consegue absorver. E se nessa casa não tiver por onde entrar água e alimentos, vai morrer. Sem água e sem alimento não morre. Exatamente. Aí aquela pessoa que nasceu de novo, foi batizada, maravilhoso. Quando vê ela morreu espiritualmente de novo, ela desviou. Sim, porque não se alimentou. Tá vendo a importância da porta? Por isso que a gente tem que, olha que importante é o entendimento desse estudo. Exatamente, gente. Se não entra água, não tem como viver sem água. Muito menos, nem sem alimento. Como que eu vou crescer se eu não receber alimento? O alimento é a palavra, a água é o Espírito Santo. Sem ele. Nossa, mas eu vou na igreja, eu ouço a palavra, parece que não resolve. É que a porta está com problema, não está entrando. Nossa, mas eu fui lá no culto derramar do Espírito Santo, só eu, não parece que dá. Não tem a porta, não está deixando a água entrar, não está deixando o alimento entrar. Aí vai para casa, nossa, só pensamento ruim dentro de mim, do meu passado, das coisas que eu fiz, não está deixando sair, está lá emperrado, nada entra, nada sai. Olha, entendeu? Então, se os portões de uma cidade estiverem quebrados, ou não forem protegidos e bem vigiados, ó, vigia, o inimigo pode facilmente entrar, saquear, roubar e destruir tudo. Gente, eu tirei alguns desses ensinamentos desse livro aqui. Esse livro aqui, Paredes do Meu Coração, um livro muito bom para aquela alma que está doente, que precisa ser alinhada, precisa ser aprumada. O finalzinho dela fala de tudo isso, dos portões, dos muros, de acordo com o embasamento em Neemias, tá? Então, é Bruce Thompson de 2017. A pastora Abigail que deu esse livro para mim faz 2 anos, tá? Ela deu para mim. Tamanho foi a dificuldade para ler esse livro, mas não consegui ler até o final. E agora estou usando ele. Outra coisa que esse livro diz também: muitas pessoas tiveram a vida saqueada e até destruída porque não puseram vigias nos portões dos olhos e dos ouvidos. Olha lá, a importância do vigiar o seu olho, vigiar aquilo que você enxerga, aquilo que você anda vendo. É importante vigiar. Não é tudo que você pode permitir com que os seus olhos vejam.
Se você vê que aquilo vai te levar para o mau caminho, você para de ver. Então vigie os seus olhos, vigie os seus ouvidos, porque os vigias nos portões é muito importante. Olha lá, a Maíra disse que lá em Portugal ela foi visitar uma cidade em Portugal que era morada, e no portão daquela cidade tinha que ter um vigia. A importância da gente vigiar as nossas portas. Aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente escuta vai determinar aquilo que a gente pensa. Eu também. Eu também. Todos nós somos passíveis. É uma coisa que não é assim, ó, hoje eu cheguei num nível espiritual tão grande, tão alto, que eu pus um vigia no meu portão que nunca mais eu vou pecar. Não, bem, você tem que pôr todo dia. Você tem que pôr todo dia. Se você pôs só ontem e hoje você não pôs, acabou. É todo dia. Vigiar é vigilância, não pode descuidar. Isso é para todos nós. Isso é para todos. Vamos abrir lá Provérbios capítulo 4, 23. Alguém abre Provérbios capítulo 4, verso 23. E outra pessoa abre Salmo 128, verso 8. Provérbios 4, 23. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Sim. Dá? Vou começar a fazer maior essa slide. Acho que tá pequenininho. Eu posso errar, gente. Eu erro também. Eu errei. Eu errei. Mas não tem problema, eu sei de cor. Não é 128, certo? Vamos. Também não é. Será que eu Show. 4, 23. Ih, gente. Não é. Mas tudo bem. Depois eu. Já descobriu qualquer jeito? Põe aí no seu celular assim. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Acha qual salmo que é? Coloquei errado. Aqui o 23, aqui, Provérbios 4, 23. Já sei direito. Sou que se deve guardar. 121, Diário. 121, 8. 121. Capítulo, capítulo 121, versículo 8. Coloquei errado esse capítulo. Você acredita que eu esquentei? Eu fui tirando a jaqueta agora. Esquentei. Quentinho. Acharam? Então quem achou Provérbios 4, 23, lê para mim, por favor. Pode ler. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarda seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ah lá. Por que nós temos que... Olha que interessante. Ele fala o seu coração, né? Acima de tudo, o que você precisa guardar é o seu coração.
porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, o coração aqui, gente, é a alma. Ele está se referindo à alma. Então, quando a palavra fala de mente, ele está falando de alma. E quando ele fala de coração, ele também está falando da alma, porque tudo está na alma, mente e coração. E ele fala, guarda no seu coração, ou seja, os seus sentimentos. Vigia os seus sentimentos. Põe vigia lá na porta da alma, que faz com que você tenha algum sentimento. Por quê? Porque é dele que vai proceder as saídas da vida. Senão, você não tem vida que jorra para você. Por isso que a palavra fala da gente vigiar. Vigiar os nossos sentimentos. Às vezes a gente está em alguma situação que você sabe que aquilo é uma cilada para você. Você vai ficar magoado, que você vai ficar ressentido, que aquilo vai te atacar. Então, sai daquela situação. Não queira ficar atacado, não queira receber um ataque nos sentimentos. Sai daquela situação. Vigia. Não procure aquela situação, porque aquilo vai te fazer mal. Entendeu? Se aquilo vai fazer você pecar, fuja daquela situação. Porque você sabe que você é vulnerável àquilo. Um dia eu conheci uma pessoa que falou assim para mim: nossa, Ju, eu não sabia que eu tinha que fugir das tentações. Eu pensava que eu tinha que ser forte, que eu tinha que aguentar a tentação, porque se eu sou forte, eu aguento. Não, negativo. Isso é um engano de Satanás. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Mas a palavra não diz resista às tentações. Não. A palavra fala: fuja das tentações, porque ela pode te derrubar. Ela pode te derrubar. É o que a palavra fala. Então vigia, guarde seu coração, porque é dele que sai, que procede a vida. Quem achou o Salmo 121, verso 8? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então aqui nesse verso ele já fala que Deus vai proteger a sua saída e a sua entrada, se você estiver nos caminhos de obediência. Porque se você estiver nos caminhos de desobediência, o Senhor não tem compromisso com você. Agora, se eu estou no caminho de desobediência e falo: nossa, Deus permitiu que eu pecasse. Não, você estava no caminho errado. Mas se você estiver no caminho do Senhor, o Senhor guardará as suas entradas e as suas saídas, desde agora e para sempre. Então, gente, quais são essas portas que nós vamos estudar? São 10 portas. Jerusalém tinha 10 portas. Cada porta tinha um contexto histórico para a gente aprender. E com o contexto histórico nós vamos entender muitas colocações espirituais e aplicações espirituais para a nossa mente, sabendo que Jerusalém é a mente do homem. E o templo de Jerusalém, o espírito do homem. Os portões são as entradas e as saídas da minha mente. Vamos lá, de novo. Jerusalém é a mente. O templo que foi reconstruído, o templo de Salomão que foi reconstruído, é o espírito do homem. Você pode colocar aí que o restante de Israel é o corpo. É isso aqui, ó.
Isso vai influenciar no seu desenvolvimento, no seu crescimento espiritual. Isso pode fazer com que você morra. Isso pode fazer com que você se perca. Estou gravando. Vai ter algo também gravadinho que eu vou postar depois. Importância. Gente, e quais são então esses portões de Jerusalém? Nós temos a porta das ovelhas, a porta dos peixes, a porta velha ou antiga, a porta do vale, a porta do montouro, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, porta de inspeção. Nós vamos estudar uma por uma. Hoje nós vamos estudar 3, que é o que dá para estudar hoje. E ao longo das outras aulas nós vamos estudando mais. Tá bom? Passar. Depois eu ponho, tá? Para vocês esses slides. Vamos lá? Porta das ovelhas. O que será que está acontecendo, né? Dando chute. Tá com frio. Tá lá em cima do livro, né? Ele tá ligado onde? Seu Donizete, você fala um pouco pra mim, por favor? Ele tá lá em cima. Ele tá dando chute aqui, ó. Fala pra mim, gente, a porta das ovelhas, ela tinha um contexto histórico e ela tem um significado espiritual também. Ai, gente, eu vou dizer, em nome de Jesus, está paralisado. Em nome de Jesus. Esperar um pouquinho, ele vai consertar para nós. Eu preciso ler. Não vou conseguir ler. Bem, mas eu acho que eu leio. Certinho. Qual que é o contexto histórico da porta das ovelhas? Existia uma porta no muro de Israel que chamava Porta das Ovelhas. Foi? E essa porta, ela servia do jeito que está aqui mostrando para nós. Ô Lu, não precisa. Sou Donizete hoje, sou Donizete hoje, está sendo apaga a luz lá pra mim, por favor. Eu nunca paguei, vou pagar por mim errado. É só pôr para baixo. Nossa, hoje eu tô chavendo, sou Donizete. Aí, ficou melhor. Vamos continuar. A porta das ovelhas, então, ela tinha um contexto histórico, porque ela era a porta, tá vendo, gente, esse desenho aqui? Que as ovelhas passavam por ela. E se você ver o desenho lá no fundo, você vai ver o templo, tá vendo o templo aqui, ó? Sim. As ovelhas, elas tinham que passar pela porta das ovelhas para irem até o templo. Porque elas estavam destinadas ao sacrifício. Ao sacrifício delas mesmas, tadinhas, né? Todas elas iam morrer. Então elas eram acompanhadas pelos pastores até chegar lá no templo para o sacrifício. Era para isso que servia a porta das ovelhas, para que as ovelhas pudessem passar pela porta das ovelhas e serem destinadas até o templo, que é a casa de Deus, para o sacrifício, para a adoração. Lembrando, gente, isso é o Antigo Testamento. Exato. Hoje não existe mais isso. Ninguém vem na igreja e traz animal para matar animal na igreja. Você já fez isso? Não. Se tem algum tipo de sacrifício, já não é cristianismo. Existem algumas religiões que sacrificam,
Por exemplo, o satanismo. O satanismo sacrifica. Muitas outras seitas por aí, camufladamente, sacrificam. Mas o cristianismo não sacrifica. Antes era necessário, por quê? Porque para remissão de pecado, para perdão de pecado, tinha que ter derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso significa que esse pastor aqui, o homem aqui que está conduzindo esses ovelhas, pecou. E agora ele precisava de um conserto. E por isso ele tinha que levar um animal inocente para morrer no lugar dele. Porque daí a inocência daquele animal ia cobrir a culpa dele. E por que isso se repetiu por tantas vezes, por tantos anos no Antigo Testamento? Até chegar a Cristo. Porque Cristo foi o Cordeiro de Deus, que fez o sacrifício perfeito, que de uma vez por todas pagou por todo o pecado da humanidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, a partir da cruz que hoje nós estamos vivendo presente, não há mais sacrifício de ovelhas, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que ofereceu o seu próprio sangue para a remissão de todo o pecado da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Igreja Católica fala isso repetidamente, né? Nas missas, eu já fui católica. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele foi o sacrifício perfeito. Não mais precisa de animais para me substituir. Por que o sacrifício do animal não foi um sacrifício perfeito, como o de Jesus? Porque pensa assim, gente. Se o animal, que é inocente, está se substituindo, logo você tem que viver a vida do animal. Vai lá pastar então. Dava certo? É perfeito? Claro que não. É provisório. Os sacrifícios dos animais foram provisórios até vir o Cordeiro de Deus que fez o sacrifício perfeito. Porque Jesus é homem. Então agora eu preciso viver a vida de Jesus. É a lei da substituição. Porque ele morreu por mim, ele me substituiu. Por isso a minha vida agora está escondida em Cristo. E eu tenho que viver a vida que ele vivia aqui na terra. E não a vida de um animal. Quando essa pessoa chegava até a porta das ovelhas e olhava para a porta das ovelhas cheia de pecado, ela olhava para aquela porta, ela andou por Israel inteiro. Era grande Israel. Ela tinha que andar muitas vezes, quilômetros e quilômetros, para chegar lá no templo, para chegar em Jerusalém. E na hora que ela olhava a porta das ovelhas, ela estava cheia de pecado. E ainda mais, muitos pecados tinham que levar ela à morte. Ela tinha que ser ou apedrejada ou sacrificada, porque na época da lei, se você pecasse, muitas das vezes você tinha que morrer. Então ela estava aflita, precisando de uma substituição. Aquele animal ia substituir a vida dela. Então ela estava aflita, ela percorreu todo Israel, e na hora que ela chega na porta das ovelhas, ela olha para a porta das ovelhas e ela fala: ufa, encontrei a salvação, estou próximo da salvação. E tudo isso tem um contexto espiritual. A porta das ovelhas, ela traz salvação. E a gente pode... agora eu já vou pedir demais. São Donizete. Deixa meia luz, que a gente vai abrir a palavra agora. Estou abusando, né, hoje, né? Meia luz só, que a gente vai abrir a Bíblia. Abre o Evangelho de João, só meia. Apaga uma e deixa a outra acesa.
Não, aí. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler, gente. Verso 9. É João 10? João 10. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 9. Agora é Jesus que está falando. Não estamos mais no Antigo Testamento. Estamos no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 9, olha o que Jesus fala. Não. É João. É primeiro e segundo. Tem, depois de Mateus, Marcos. Vamos ler a partir do 7, do 7 ao 9. Acharam? Lê para nós, Davi. 10. Pode ler do 7 ao 9. 7. Ao 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: de verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se, e entrará e sairá e achará. Quem é a porta das ovelhas agora? Jesus. No Novo Testamento, Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. Lembra que esse homem estava aflito e na hora que ele encontrou a porta das ovelhas, ele fala: ufa, encontrei a salvação. Agora Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá livremente e encontrará pastagem. Olha que coisa linda, gente. Não é lindo? A porta das ovelhas, no Novo Testamento, o próprio Jesus fala com essas palavras: eu sou a porta das ovelhas. Só que essa ovelha não mais será uma ovelha levada a sacrifício, porque ele já pagou o sacrifício. Essa ovelha agora somos nós. Agora as ovelhas somos nós. E quando nós encontramos essa porta, a porta das ovelhas, nós encontramos a salvação. Nós entramos por essa porta. Nós podemos entrar, nós podemos sair livremente, porque nós temos liberdade quando a gente tem a salvação. Entrará e sairá livremente, sem prisão. E ainda mais, encontrará pastagem. O que significa encontrar pastagem? Alimento. Pasto, né? E o que é o alimento? A palavra, só a palavra? Sustenta. Aquela palavra que te sustenta. Às vezes a gente tem fome. Quando a gente nasce de novo, que a gente tem um espírito, ele sente fome. Se você não alimenta, ele vai ficando fraco. Ele vai se definhando. Exatamente. Porque a alma, ela quer dominar novamente. Ela não se deu por satisfeita. Se deixar, ela domina de novo. Se a gente não vigiar, ela domina. Você precisa alimentar o seu espírito. Você só consegue alimentar o seu espírito se você encontrar passagem. Abre lá, aquele salmo conhecido. Todo mundo conhece o salmo do bom pastor? Salmo 23. Vamos dar uma olhadinha. Salmo 23.
Esse aqui nem precisa ler, né? Muitas pessoas sabem de cor. Mas cada Bíblia tem uma versão. Eu vou ler a versão da King James, tá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Em algumas versões fala de pastos verdejantes, em algumas versões fala de pastagem, mas não importa, porque a ovelha, a animal, ela precisa de um pasto, e ela precisa de um pasto bonito, verdinho. Se ela for com um pasto, com mato seco, ela não vai se alimentar bem. Mas o nosso Deus é aquele que nos leva a pastos verdejantes, que traz aquele alimento que é saboroso para o espírito, que sacia o espírito, que você, quando você encontra aquele alimento, você fica satisfeito. E quando a gente entra pela porta das ovelhas, a gente encontra esse pasto verdejante. Se vocês forem também em algum lugar, não sei se vocês já viram o pasto mesmo das ovelhas. Você já viu? Tem uma porta. Tem uma portinha, né? Eu muito lá. Também, então. Essa porta das ovelhas é o que Jesus quis dizer também. Eu sou a porta das ovelhas. Então ela entra, ela sai e encontra passagem. Então elas têm a liberdade de entrar, de sair, de ser cuidada, de ser guiada e de ser alimentada. E assim somos nós também precisamos desse alimento. A pastagem nada mais é, gente, do que o cuidado espiritual que Deus tem com a gente. Deus tem cuidado, Ele cuida, Ele alimenta. Se você estiver doente, Ele vai lá tratar a sua enfermidade, Ele vai cuidar de você. Se você estiver fraquinho, Ele vai alimentar para você ficar forte. Se você estiver muito gordo, Ele vai, pegar a varinha e bater nas patinhas, para as patinhas ser disciplinada, que a vara disciplina, mas o cajado consola. O que é o cajado? É a parte côncava da vara, né? Traz para dentro, traz para junto. Aquela ovelha que está lá sozinha, solitária, o cajado vem e traz para junto, para consolar. Tudo isso, gente, é pastagem. Tudo isso é cuidado espiritual. Se a gente tem a porta das ovelhas no muro da nossa alma ativada, nós vamos ter pastagem. Mas se a gente não tem essa porta ativada, a gente não vai encontrar pastagem. E a gente vai viver os nossos dias falando: nossa, que vazio, que vazio, que vazio. É a porta das ovelhas que precisa ser consertada no muro da sua alma. Para a gente refletir, para a gente poder colocar isso em oração. Como estão as portas das ovelhas da minha alma? Eu estou encontrando pastagem? Estou encontrando alimento? Eu vou nos cultos e aquilo me alimenta? Ou aquilo parou de me alimentar? Será que há um problema nessa porta? Põe isso diante de Deus em oração, para que o Espírito Santo mostre isso para você. Essa porta, ela precisa ter manutenção, porque tudo precisa de manutenção. Se você não faz manutenção numa casa, logo ela vai ficar quebrada. Tudo é a mesma coisa. E qual que é a próxima porta? Porta do peixe. A porta do peixe, gente, ela também tem um contexto histórico. Era outra porta
Historicamente, era por esta porta que entravam os peixes e o comércio para abastecer toda a Jerusalém. Era por lá que entravam os peixes. Aí eu falo para vocês, os peixes, naquela época, era grande parte que trazia o sustento, a proteína para o judeu. Eles comiam muito peixe. Diferente da gente, a gente come bastante carne, né? Frango, mas eles comiam muito peixe. Então é provisão. É a porta que traz provisão. É a porta que traz alimento, que traz sustento. É a porta que traz a provisão. E Deus é o nosso provedor. Assim como os peixes entravam pela porta para sustentar a cidade, Ele cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. E isso está em Filipenses, capítulo 4, verso 19. Abre Filipenses. Capítulo 4, verso 19. Acharam? Filipenses 4, 19. Lê para mim, Elaine. Não achou? Achou? Vamos fazer o seguinte: vamos ouvir a leitura da Verônica. Oi? Eu não estava nem enxergando. Filipenses 4, 19. A gente vai chegar aqui. Pode ler, Verônica. Vamos só ouvir o que ela vai ler pra gente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Nós temos um Deus que é rico. Ele é o dono do ouro e da prata. E de todas as riquezas que há nessa terra. E além das riquezas dessa terra, ele tem riquezas em glória, que são maiores do que as riquezas dessa terra. Então, você acha que vai faltar alguma coisa para nós? Não, porque o nosso Deus é rico. E Ele suprirá todas as suas necessidades através das suas riquezas em glória. Outro contexto espiritual é o evangelismo. Toda vez que você olha para peixe, você lembra de Jesus falando: lançai as suas redes. Quando ele chama Pedro, ele fala: Pedro, a partir de hoje eu te chamo, segue-me, e você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens. Então, a porta dos peixes é aquela porta da sua alma que leva você a evangelizar, a trazer os peixes, a pescar os homens e trazê-los para o reino de Deus. Então é a porta que traz a provisão para a sua vida e é a porta que faz você trazer os peixes para o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de você. Então você pode trazer os peixes para o reino de Deus por essa porta, que também precisa ser aberta. Porta das ovelhas precisa ser aberta. Porta dos peixes precisa ser aberta. Mas a partir de agora eu vou falar de uma porta que tem que ser fechada, que é a porta velha. A terceira porta de Israel é chamada porta velha ou porta antiga.
E essa porta eu vou provar para vocês que precisa ser fechada na nossa vida, na nossa alma. Gente, a porta velha, ou portão velho, era uma das entradas antigas de Jerusalém. Parte das primeiras estruturas da cidade representava o que era antigo, que já cumpriu o seu propósito e que precisava de um lugar novo. Era uma porta, uma das primeiras portas de Jerusalém. Só que como ela era uma das primeiras portas, ela era muito antiga, houveram outras que substituíram ela, então ela tinha que estar desativada. O contexto histórico fala, é uma porta desativada. Sabe quando você vai numa cidade que tem várias portas, vários portais? Essa porta aqui ela está desativada porque ela é muito velha. Tem outras portas melhores. E assim era o contexto dela. Pode ver que ela é mais feia que as outras, né? As outras bonita, clarinha. Embora essa já é feiona, porque ela é desativada. Sombria, antiga. Sabe aquelas pessoas que gostam de ver as coisas velhas, antigas? Isso não pode mais, fecha isso na sua vida. Então a porta velha ela sempre está trancafiada. Significado espiritual. Simboliza o despojamento do velho eu, abandonar o pecado, atitudes e padrões mentais que nos prendem no passado. E nós temos, não temos? E gente, a gente tem. A gente tem coisas que nos prendem no passado. E essas coisas nos aprisionam e a gente precisa se libertar das prisões do passado. Então essa porta é uma porta que tem que ser fechada na nossa alma. A primeira coisa que a gente tem que despojar é do pecado. A nossa vã maneira de viver precisa ser despojada. O pecado precisa ser despojado. Hábitos e costumes antigos, que são atitudes que nos destroem, precisa ser despojado. Vamos abrir, gente, a palavra em Colossenses. Colossenses é um texto riquíssimo. E a gente vai ler o capítulo 3, os primeiros versos. O contexto histórico é que essa porta era uma das primeiras portas que existiram em Jerusalém, nos muros de Jerusalém. Mas como ela era muito antiga, houveram outras melhores. Então ela foi desativada. Então ela tinha que ser uma porta fechada. Não, já foi trancada. Colossenses 3. O verso 1, vou ler. Gente, esse texto aqui é riquíssimo. Esse texto aqui a gente tem que viver todos os dias, desde o primeiro dia que a gente conheceu a Cristo, que a gente nasceu de novo, até o dia que a gente morrer e encontrar com Cristo. Olha que lindo. A palavra de Deus fala: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más, ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, e quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade,
difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem por suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Depois você lê tudo esse verso, lê várias vezes, vai lendo e vai se transformando. A palavra de Deus ela vem de acordo com as nossas necessidades, que ela é viva. Gente, portanto, se você ressuscitou com Cristo, agora busque as coisas do alto, não mais as coisas da terra. As coisas da terra são coisas velhas. Tudo que há debaixo do sol é velho, nada novo na terra. Eclesiastes fala isso. Nada há novo debaixo do sol. Tudo se repete, nada se renova. Mas as coisas do alto, elas são coisas novas. Elas se renovam a cada momento. As coisas do alto são os pensamentos de Cristo. Portanto, eu preciso renovar esse pensamento dia após dia. Se eu ressuscitei, quer dizer que eu já morri e vivi de novo. Eu ressuscitei. E quando que eu ressuscitei? A partir do momento que eu conheci a Cristo, porque eu deixei a vida de pecado, morri para ela e ressuscitei. Agora eu tenho uma nova vida, ressurreição. Ora, se você ressuscitou e tem uma nova vida, por que você continua vivendo a vida velha? A porta velha é uma porta que tem que ser fechada. Não viva mais as coisas da terra, as coisas terrenas, mas sim as coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas, assim diz a palavra de Deus. Então, o pecado é algo que a gente tem que despojar dia após dia. Atitudes destrutivas nós precisamos despojar dia após dia. E o que mais nós precisamos abandonar? Pensamentos velhos, culpa. Então, Satanás é o acusador. O Espírito Santo de Deus jamais vai te acusar. Jamais ele aponta e fica jogando os seus pecados contra você. O Espírito Santo de Deus é aquele que mostra para que você possa, a partir do momento que você está numa direção errada, ele te mostra, olha, esse caminho está errado, o certo é esse. Pronto. A função dele é só te mostrar que você está no caminho errado, para te conduzir para o caminho certo. Mas Satanás não. Satanás ele está te condenando. Ele é o acusador. Ele sempre será o acusador. Então, pensamentos de culpa têm que ser despojados, porque isso é porta velha. É acesso às coisas velhas. Pensamentos de insegurança, de medo. Olha, situação na minha vida, situação que eu me deparo muitas vezes na vida, traz insegurança. Nossa, aquilo me gera medo, ansiedade, não durmo à noite, tenho problema de dormir à noite. Nossa, quando eu estou ansiosa, eu fico com problema de insônia. Até falei com meu marido hoje, nossa, eu estou dormindo bem ultimamente, né? Mas por quê? O medo, a ansiedade foi despojada. E aí eu consigo viver uma vida, desfrutar da vida. Jesus Cristo nos deu vida e nos deu vida em abundância. O que adianta se eu não desfruto dessa vida? O que adianta? Eu preciso desfrutar dessa vida. E não dá para desfrutar da vida se você tem uma vida de insegurança, uma vida de medo. São coisas velhas que precisam ser despojadas. Pensamentos repetitivos de uma mente ansiosa. Os pensamentos repetitivos geram ansiedade. E se você prosseguir nesse caminho, você vai entrar numa depressão, numa síndrome do pânico e todo tipo de destruição para a sua vida, por conta de pensamento acelerado. Pensamento acelerado são pensamentos repetitivos. Você não sai daqueles mesmos pensamentos. Você passa e acorda e você começou a pensar naquilo. Aí você toma café, você já está pensando de novo.
Aí você vai fazer o almoço e continua pensando a mesma coisa. Aí à tarde você vai para o mercado pensando a mesma coisa. Aí você vai dormir e continua pensando a mesma coisa. Aquilo acelera a sua mente e te gera angústia na alma. Então os pensamentos repetitivos, para, gente, renova a mente. O nosso pensamento ele tem que ser renovado. E a palavra diz lá em Romanos capítulo 12, pega lá, Romanos 12, que nós precisamos renovar a mente. Verso 1. O 1 e o 2, tá? Quem achou pode ler para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Vamos repetir isso comigo? Não vos conformeis com este mundo, mas vos transformais pela renovação do seu entendimento. Ou seja, a renovação da mente. O entendimento é a mente. Você só vai ter uma vida transformada se você permitir que os seus pensamentos se renovem. Por isso que a palavra fala: vos transformais pela renovação do entendimento. Se você começa a fazer, a praticar o hábito, de toda vez que você tiver aqueles pensamentos repetitivos, que não sai do lugar, que te gera ansiedade, para de pensar ele. Saiba, é você que dá ordem para a sua mente, não é ela que manda em você. Porque se você deixar, a sua alma vai querer mandar, mas você tem um espírito agora. Então é o espírito que vai dominar, não é a alma. Pare de pensar pensamentos repetitivos. Como que eu paro de pensar um pensamento repetitivo? Pensando outra coisa no lugar. Renovando, pondo coisas novas. Isso, gente, é um exercício. Eu preciso praticar. É difícil? É difícil, sabe por quê? Porque você não faz esforço nenhum para você pensar coisa ruim. Mas para você pôr uma coisa nova, você tem que fazer um esforço. Tá vendo como que a alma quer dominar? Porque ela tem um pezinho lá no pecado. E é onde o inimigo quer manipular. Mas se o seu espírito está forte, você consegue dominar essa alma. Você põe pensamentos novos dentro da sua mente. E se renova. E o Espírito Santo, gente, ele é tão criativo. Ele é criativo. Ele traz coisas novas. Eu não digo para você que tem que ficar lendo a Bíblia, não, não é isso não. É coisa nova. O Espírito Santo, ele renova os seus pensamentos. Coisas criativas. Coisas que vai fazer você gerar vida. E de repente, você está um ser transformado. Porque você fechou a porta velha. É muito importante fechar essa porta velha. Você só consegue fechar a porta velha se você enxergar a porta nova. A porta que tem espaço, que traz vida, que traz vigor para a sua alma. A velha você não precisa mais dela. Ela tem que ser
trancafiado. Portanto, revestivos do novo, deixar o velho para trás e permitir que Deus renove nossa mente, coração e maneira de viver. Amém? Vamos parar por aqui, vamos encerrar. Falei para vocês que é 3 portas, não dá para falar mais, né? E aí as demais portas a gente fala daqui 15 dias. Amém? Deu para entender? Muito legal essas aulas, né? Muito edificante. E hoje nós vamos ter nossa oferta da escola pública. Oferta da escola bíblica. Imagina, Dani. E aí a gente vai fazer uma oração pra gente encerrar, amém? Semana que vem vamos trazer um chazinho. Com esse friozinho é legal, hein? Semana que vem não, gente. Daqui 15 dias. A semana que vem tem oração. Segunda-feira, oração e jejum. Que agora a gente está firme nesse propósito. Oi?